Bom dia, turma. Nosso trabalho sobre hoje, nossa apresentação, é sobre o pecado do conto de Lima Barreto, que enfatiza a questão racial. E vou falar um pouquinho mais quem produziu o conto sobre o Lima Barreto. Seu nome era Afonso Henriques de Lima Barreto, nasceu no dia 13 de maio de 1981, no Rio de Janeiro, e veio a falecer 1º de novembro de 1922, aos 41 anos. Lima Barreto foi um excelente escritor e um excelente jornalista. Seu pai, que chamava João Henrique de Lima Barreto, e sua chamava Amália Augusta. Então, turma, vou estar falando aqui sobre as suas principais obras. Primeira obra, Recordação da Escravidão, Isaías Caminha, de 1909. Segunda obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1911. Terceira obra, Numa Ninfa, de 1915. Quarta obra, Os Brusundangas, de 1923. Quinta obra, Clara dos Anjos, de 1948. Sexta, Diário Íntimo, de 1953. Sétima obra e última, Cemitério dos Vivos, de 1956. Eu vou estar fazendo análise do conto de uma forma resumida. O conto retrata de almas que são recebidas por São Pedro. Um homem cujo seu apelido é guarda-livros tinha um enorme livro no qual tinha diversas escriturações, ou seja, tinha diversas almas escritas por todos na Terra. Todas as que faleciam tinham essa alma escrita no livro. Em um determinado dia, um funcionário celeste, ao findar do dia, deixou uma carta na esperança que São Pedro a lia, como nunca tinha feito. A parte crucial do conto se inicia nesta parte, pois, para surpresa de todo mundo, São Pedro pegou a carta e a leu. Quando São Pedro leu a carta pela primeira vez em sua vida. Na carta em que São Pedro leu, havia uma alma de um homem específico, no qual dizia que era um homem casto, pobre e honesto. Ao terminar a leitura, Santo o homem se questionou o porquê de uma alma tão nobre não poderia assentar-se à direita do trono celestial, isto é, ganhar um determinado privilégio. Foi aí então que São Pedro retrucou o Santo Porteiro com as seguintes palavras: houve um engano. Foi até bom você falar. Esta alma é de um negro, vai para o purgatório. Então, gente, hoje eu vou estar falando um pouco sobre a contextualização. Este conto tem uma crítica muito interessante sobre a questão racial. O narrador aborda essa questão através do conto, onde diz sobre almas que são recebidas por São Pedro. Esse conto não é só para entreter o leitor, e sim passar uma mensagem de como o racismo era grande naquele tempo. Como havia dito anteriormente, o clímax do conto surge a partir do momento que São Pedro nega a entrada de um negro ao reino celestial e o manda no purgatório, ou seja, a entrada para o reino celestial é seletiva, não podia entrar pobres de cor escura. Pela primeira vez, pelo simples fato de ser, percebe-se a inferioridade de que o negro era tratado em relação a um branco. O racismo ainda é algo que vem crescendo cada vez mais. Muita gente nega que o racismo continua presente e sendo um problema urgente em pleno século XXI. O racismo não é coisa do passado, é o presente. Temos que lutar todos os dias para combater este crime, que vem fazendo inúmeras vítimas. Esse gráfico mostra a porcentagem de negros que vem morrendo nos últimos anos. Então, gente, eu vou estar dando alguns exemplos aqui de filmes e séries que retratam sobre o racismo. Tá falando um pouco aqui sobre Estrelas Além do Tempo, que é esse primeiro filme aí que vocês estão vendo. No auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da NASA formada exclusivamente por mulheres afro-americanas provou ser o elemento crucial que faltava na educação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registradas na história americana e se tornando verdadeiras heroínas da nação. Eu vou estar falando do filme O Ódio que Você Semeia. Stark
é uma adolescente negra que presencia o assassinato de Khalid, melhor amigo, por um policial branco. Ela é forçada a testemunhar no tribunal por ser a única pessoa presente na cena do crime. Mesmo sob uma série de chantagens, ela está disposta a dizer a verdade pela honra de seu amigo, custe o que custar. Então, eu vou estar falando sobre o filme Histórias Cruzadas. Nos anos 60, no Mississippi, Staker é uma garota da sociedade que retorna determinada a se tornar uma escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras da cidade que deixam suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, da qual a própria Staker faz parte. A Ibelen Clark, a empregada da melhor amiga de Staker, é a primeira a conceder uma entrevista. Apesar das críticas, Staker e Ibelen continuam trabalhando juntas e aos poucos conseguem novas adesões. Esse foi o nosso trabalho sobre o pecado de Lima Barreto, que enfatiza principalmente o racismo, como eu tinha dito anteriormente.